bom estar conversando aqui no domingo, e particularmente um dia que eu adoro, né? Esse dia bem bucólico, essa chuvinha gostosa, né? Bom para descansar. E até estou surpresa com o número de pessoas, porque vai todo mundo ficar na cama, um feriado prolongado desse. Achei até que eu ia ter que dar passe hoje de manhã. Mas olha que turminha assídua, que delícia. Então, muito obrigada, né, pela paciência. Bom, vamos conversar um pouquinho. Geralmente a minha escolha é por alguns temas um pouquinho mais ácidos. Gosto de falar algumas coisas que às vezes a gente evita de falar, né? Evita falar, porque precisam ser faladas, precisam ser conversadas. A gente precisa procurar alguns esclarecimentos à luz da doutrina para o cotidiano que nos cerca. E o cotidiano que nos cerca não é sempre muito fácil de ser abordado e de ser vivido. Mas essa palestra é um pouquinho mais light, mas ela está relacionada a um cotidiano um pouco drástico que a gente vivencia. E que nós nos sentimos muitas vezes atores coadjuvantes, como não é comigo, né? Mas nós somos partícipes fundamentais de toda a nossa história. E eu costumo dizer que são situações que se apresentam no nosso dia a dia que a gente tem que resolver. Então, plagiando um pouquinho aí o Shakespeare, mas nada a ver com ele, né? O duelo entre o ser e não ser. Na verdade, é uma questão. Mas ser de um jeito significa fazer. Porque o que vale é uma coisa chamada intenção. Então, é muito bonitinho a gente ver as pessoas brigando por causa de partidos políticos, defendendo um partido ou outro. Bonitinho que eu digo é porque chega a ser cômico, para não dizer trágico. Porque as pessoas colocam em defesa, sob o seu ponto de vista, determinadas coisas, assim como elas são contra outras coisas, isso independente de pessoas, de partidos ou de qualquer situação em que a gente tem, vamos dizer assim, entre aspas, uma competição. É interessante ver como as pessoas se posicionam nessas situações, né? E sempre como coadjuvantes de uma história que nós participamos diretamente. E aí julgamos terceiros, temos expectativas com relação a terceiros, mas sempre nos colocando no mínimo de observador. Mas o observador, ele faz parte do sistema observado, como diz a terapia familiar sistêmica, né? Nós somos partícipes diretos, como eu já disse. E é interessante, por exemplo, quando eu dou aula de bioética, a primeira coisa que eu faço, quem foi meu aluno sabe, eu passo uma lista. Quem aqui fez um curso superior sabe da história da lista de presença. Então, a primeira coisa que eu faço, eu passo uma lista. Assim que a lista é passada, eu começo o curso. Vou falar sobre ética, moral, parará, temporal, não sei o quê. Quando eu estou mais ou menos com uns 20 minutos de aula, eu pego a lista de volta, paro tudo e faço uma chamada. Vocês sabem quantas pessoas assinaram por outras? Exatamente. E aí eu começo realmente a aula sobre bioética, que dentro da ciência nada mais é do que a ética aplicada nos procedimentos científicos. Então vamos bater papo agora sobre o procedimento deles em sala. Vocês estão rindo porque assinavam para outros, né? Ou alguém assinava para vocês. Pois é, isso é no mínimo falsidade ideológica, né? Aí quando o cara põe o nome dele num contratinho, quando é apenas uma coisa de vulto maior. Qual é a diferença entre roubar um anel pequenininho e roubar um banco? Nenhuma. Os dois são roubos. Então a gente tem escusas, tem desculpas para coisas menores. E principalmente quando nós somos os autores que julgamos coadjuvantes das coisas menores. Então vamos brincar um pouquinho disso. Vocês ouviram falar dessa história? Está até veiculando de novo na internet. E para quem não assiste, eu recomendo, eu sempre estou recomendando nas minhas palestras, assistam hoje à noite o Café Filosófico na Cultura. Muitas vezes, na maioria das vezes, tem assuntos muito interessantes que a gente aproveita bastante. E baseado num trechinho do Café Filosófico com um dos filósofos que eu gosto muito, que estava presente, eles discutiram novamente essa história e eu achei que valia a pena começar uma palestra com essa história. Eu não sei se vocês sabem a história do Anaya, um corredor espanhol que estava fazendo uma corrida tipo cross country, aquela que você cruza, né, Espanha, no caso, em Navarra, na Espanha. E ele estava correndo e muito bem colocado, ele era o segundo na corrida, e um queniano, né, esse queniano chamado Abel Mutai,
e estava na frente com muita folga. Ele liderou a prova por muito tempo e ele estava folgadamente ganhando. Aí havia um desenho, uma coisa na pista, alguma coisa que sinalizou para o queniano que a prova tinha acabado. E o queniano começou a diminuir, tipo, cansado, uns 20 metros antes da linha de chegada. Nisso, o espanhol encostou. A torcida foi geral, estava dentro da Espanha, para que o espanhol ultrapassasse, aproveitar a distração do queniano, ultrapassasse o queniano e ganhasse. Que era uma corrida disputadíssima, inclusive envolvendo muita fama e muito dinheiro. Mas o Anaya fez diferente. Cutucou o queniano e disse: meu amigo, você não ganhou ainda. O queniano até se surpreendeu. Não, a linha de chegada está ali. Você não ganhou ainda. O queniano agradeceu, foi e ganhou. Bom, preciso dizer alguma coisa, né? Imagine a repercussão dessa atitude. Mas a repercussão para o técnico, né? Martin Fies, que era o técnico, não sei se ainda é, do Anaya na época, ele disse: foi um gesto que eu não teria feito. Embora ele disse que admirava muito o gesto do seu atleta. Certamente eu me aproveitaria da situação. Quem aqui se aproveitaria da situação? Não sei. Um corredor, você está disputando uma corrida, ele cai ou ele se distrai. Fato é que o Anaya se tornou um ícone e ele disse algumas coisas desse tipo: eu não merecia vencer. Qual seria a dignidade da minha vitória? Mas o mais interessante, o mais bonitinho, que inclusive foi o objeto da discussão desse episódio do Café Filosófico, foi uma frase que ele disse, que foi essa: se eu fizesse isso, o que eu falaria para minha mãe? Guardem bem essa frase. Se eu fizesse isso, o que eu falaria para minha mãe? Porque mãe é o fundo do fundo, né? Se a tua mãe se sentir envergonhada de você, a coisa tá feia. Que a mãe você pode fazer, qual que a senhora está falando assim, né? Eu já tenho neto, então pode fazer tudo que eu justifico, né? Para sentir vergonha de um filho, de um neto, ele realmente tem que passar dos limites. Se eu fizesse isso, o que eu falaria para minha mãe? Muito bem. O que leva a gente numa tomada de decisão entre fazer isso ou fazer aquilo, ser isso, portanto, ou ser aquilo, a tomar um determinado caminho, né? O jeito que eu fui criado. Meu pai me criou desse jeito. Ele dizia: faça assim, moleque, larga a mão de ser bobo, ou então não faça isso, seja correto, né? Porque tem coisas que a gente vê, por exemplo, passa no caixa do supermercado e o menino está segurando um chocolate na mão e todo mundo faz cara de paisagem, o menininho joga o papel no chão e passa batido no caixa. Mas também está tão caro que aquele chocolate já está muito bem pago na compra. Isso é antiético. Se está achando caro, compre em outro lugar. Isso é roubo de chocolate. Os modelos que eu recebi, meu pai e minha mãe faziam de determinado jeito, para qualquer coisa, do lado bom ou do lado ruim. Papai e mamãe fazem assim, então eu faço também, uma questão bem cultural, atávica. As experiências, eu já experimentei muita coisa na vida, já vivi demais, e as coisas funcionam de um determinado jeito, então por isso que eu sou assim. O sofrimento me fez ficar assim, a experiência boa me fez ficar assim, e assim por diante. Não, a minha história espiritual, porque vocês sabem que não é só tudo isso. Eu tenho uma história enquanto espírito, então eu sinto que existe em mim alguma coisa que me conduz a determinados tipos de atitude. Não, obsessor. Geralmente não é o anjo da guarda que induz, né? Ele só sugere. Obsessor me induziu. Muito bem. Na verdade, é tudo isso. E sem nenhuma desculpa, acabou, desculpa, passou de quantos? 10 anos, não tem muito mais desculpas. Na verdade, é sua opção. Independente do que você recebeu,
do que você já viveu, você tem a capacidade de decidir. Esse é o livre-arbítrio. Só que a gente confunde livre-arbítrio. Eu tenho um amigo que diz assim: não existe livre-arbítrio, porque de alguma forma você está condicionado a determinadas situações que te impelem mais fortemente para um outro lado. Realmente ele tem razão. É porque ele está raciocinando sobre livre-arbítrio numa única vida. Livre-arbítrio você tem e teve desde o início, e você foi conduzindo as situações que chegaram às situações atuais, que eventualmente podem ser mais fortes, te impulsionando para uma decisão mais positiva ou negativa, mas que você ainda tem a capacidade, mesmo sendo mais difícil, de decidir. O problema é que na balança entre o dever e o prazer, muitas vezes o dever perde. Muito bom. Então, a gente tem um jeitinho de ver a vida sem enxergar a vida. Nós estamos condicionados, até como fruto dessa nossa bela desculpa, infância espiritual, a não enxergar a vida como ela é. E é interessante que a gente não enxerga mesmo todos os eventos que são para nos impulsionar, e que a gente sabe que ao atravessá-los nos sentimos melhores, a gente dá como desgraças da nossa vida. Todos os problemas que aparecem, né, que você fala, agora eu vou sair mais fortalecido disso. Não, foram prejuízos. Papai do céu não gosta de mim, né? A gente tem um jeito muito especial. Mas, gente, nós somos manjados, nós estamos previstos, somos conhecidos, porque somos crianças do ponto de vista espiritual. E quem é grandão do ponto de vista espiritual, vou usar um palavreado de Gi, já nos saca faz tempo. É como nós olhando as crianças, a gente saca direitinho o que eles estão pensando, sentindo, até prevemos o que eles vão fazer. E nós estamos sendo observados enquanto ainda crianças espirituais há muitos e muitos anos. Tanto é que o Cristo, isso está em Mateus 13, de 13 a 15, ele disse: por essa razão eu vos falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E aí eu os curaria. Então será que é o céu que não nos atende? Ou nós não conseguimos entender o céu? Não ouvimos as mensagens, não enxergamos o que temos que enxergar, e a partir daí nos conduzir para que o céu faça ainda mais intensamente, claro, porque ele não para e intercede sempre de forma positiva nas nossas vidas, mas para amenizar, se a gente fizesse isso que o Cristo disse, a gente certamente teria muito mais lucros dessa relação com o alto. Emmanuel, num livro psicografado pelo Chico, Em Busca e Acharás, é o título do livro, na lição 7, ele fala do lado de luz das experiências da Terra. Então eu resolvi fazer algumas brincadeiras sérias, no sentido de comparar a nossa percepção daquilo que acontece no dia a dia com aquilo que realmente nós interpretamos. Quando a gente tem um encargo difícil, vamos chamar de uma situação difícil para ser ultrapassada, mesmo que seja uma situação de trabalho, né? E aí a gente já vai interpretar que aquilo é da nossa inteira responsabilidade, né? Então o ônus é totalmente seu. Então se vira, arque com aquilo, e a gente se sente muito oprimido, como se fosse uma ordem divina para que a gente tivesse aquele encargo, né? Aquela bola no pé, aquela coisa que a gente justifica como um fardo enorme. Só que quando a vida nos dá a oportunidade de termos um encargo difícil, na verdade ela está nos privilegiando, porque o ônus, ele é bônus. Mas a gente é terrinha, a gente quer coisa imediata, a gente quer a felicidade que aparece na televisão do pessoal na praia tomando cerveja.
Infelizmente, isso não é felicidade. E os espíritos, de novo, estão cansados de nos alertar que isso não é felicidade. Mas a gente ainda é muito equivocado. Não escuta direitinho, não vê direitinho. Então a gente se confunde muito. Uma outra coisa que a gente sabe, eu até referi para vocês antes, é que na balança o dever é pesado, o prazer é leve. O prazer é sempre mais imediato e ele atende às nossas necessidades terrenas. Tudo que atende a uma necessidade material é mais prazeroso para quem ainda é pouco evoluído espiritualmente. Então é mais prazeroso tudo que vem do prazer da comida, do sexo, de relações fáceis, do dinheiro. Muito mais fácil comer muito do que comer menos e de forma mais correta, vamos dizer assim. Então, quem aqui diante de um prato de lasanha bolonhesa, num domingo de chuva, opta por uma saladinha com franguinho grelhado, né? Mesmo quem, às vezes, sabe que está com as suas coronáriazinhas comprometidas, que sabe sobre farinha branca, que sabe sobre alimento enlatados, esses alimentos condicionados em embalagens que às vezes fazem muito mal. Eu nem vou falar de efeito tóxico de algumas substâncias em conservas, porque a gente já iria para outro aspecto da coisa. Mas a gente tem essa tendência. Está passando um negócio bacana na televisão justamente na hora da caminhada. São poucos os que fazem a opção pela caminhada e assim por diante. Então a questão, isso eu estou dando exemplos de prazeres muito pueris, né? Muito inocentezinhos, porque tem a questão de prazeres em que há uma traição envolvendo o outro, quando envolve sexo e dinheiro. Então aí pega para valer, porque o prazer é maior, tentação é grande e o dever passa a ser uma pedra deste tamanho nos ombros. E o que a gente não sabe, porque não tem olhos de ver e nem ouvidos de ouvir, é que esse dever é exatamente o que vai te libertar. É exatamente o que você muitas vezes escolheu para ultrapassar. E aí você é colocado na doutrina espírita, você é colocado para assistir uma série de palestras, enfim, a gente acaba se submetendo a todos os empurrões da vida. E a gente não se comporta, porque não enxerga, não ouve do jeito que tem que ser. Aí a vida vai lá e derruba do trilho. Quando a gente descarrilha, é obsessor, corre para o centro. É obsessor, a gente é o melhor obsessor da gente mesmo, né? Corre para o centro. E no centro, vamos reiterar, vamos relembrar, vamos tentar. Aí a gente apruma, vai aprumando direitinho no trilho de novo. E o sofrimento, ele vem justamente para isso. A gente não tem o entendimento dessas coisas da vida. Quantas vezes, em outras palavras, vocês ouviram essa mesma coisa aqui? E quem é que fica chateadinho com o Papai do Céu quando tem que optar entre dever e prazer? Quem é que enxerga o dever como uma senda libertadora, sobre uma oportunidade de resgate? E solidão? Nunca vi gente com tantos amigos e tão sós. E tão sós. As pessoas estão reclamando que dentro da família não se dá mais atenção. E é interessante que as que reclamam que não têm atenção também não dão atenção. É interessante. Eu quero atenção, mas não dou atenção. Eu quero visita, mas não visito. Né? Eu quero ser tratado com carinho, mas trato com pontapé. Então a gente está vivendo um tempo muito paradoxal, né? A gente quer que as pessoas tenham calma com a gente, mas a gente corre que nem os doidos. Eu não, quase nada, né? Então a gente está se contradizendo o tempo todo. Ninguém me visita. Você pensa que meus amigos me ligam? Me ligam quando tem que ir para não sei aonde, que eles estão sem companhia. Liga para eles. Eu vou ficar ligando para esse povo que nem me dá. Liga para eles. Qual o problema? Né? Tudo bem. Eu costumo brincar que eu tenho 2 filhos lá em casa, que quando marca com amigo, né? Arthur é de uma personalidade que ele marca com amigo, marcou com amigo, tá tudo certinho, tá empolgado, vai lá, toma banhinho, né? Isso é desde pequeno. E o amigo falha. O
que Arthur faz? Ah, você não vai? Tá bom, mãe, me leva. Ah, mas seu amigo não vai. Mas eu vou. Você vai no cinema sozinho? Vou. Tô a fim de assistir esse filme. Claro que hoje é um homem feito, já não precisa mais que a mãe leve. Mas ele vai de boa. Amanda, que já é mãe, quando menor, né? Mãe, eu vou pro cinema, vou com as minhas amigas, tá tudo, e ela toda arrumadinha, toda empolgadinha. Aí a amiga liga, as amigas ligam, não vamos mais. Não, tudo bem, tudo bem. Oh, mãe, ninguém vai mais, mãe. Essas amigas não são confiáveis, mãe. A gente conta com elas. Eu ficava destruída, né? Então, solidão é uma questão muito pessoal. Será que a gente é boa companhia para nós mesmos? Se nós somos sozinhos, será que é porque realmente não temos com quem conviver? Ou será que é porque não temos a oportunidade de sermos agradáveis o suficiente para que as pessoas nos procurem? Que a gente faça, entre aspas, parte da roda. Porque algumas rodas que a gente é colocado de lado, se a gente enxergasse direitinho, é o céu nos dando a benéfice de termos sido colocados de lado, que não é uma roda boa, né? Agora eu pergunto, quem reclama de solidão, vem trabalhar na casa espírita? Que se vier na casa espírita, pelo menos por um monte de períodos, vai ter gente para dar risada, gente para trabalhar junto, gente para fazer trabalho na caridade juntos nesse sentido, né? Gente para construir juntos. E são horas e horas, muitas vezes na semana, em que a gente tem uma série de bons prazeres, convivendo com amigos, fazendo planos, auxiliando o próximo. Não tem solidão quando a gente vai procurar um trabalho de caridade. Você está reclamando de solidão em casa? Pega uma ONG qualquer da cidade, se engaja. Ah, é difícil. É difícil. Chega no balcão e fala, quero trabalhar. Meu filho, vem cá, esse setor, aquele está tudo desfalcado. É tão simples. Mas e o mote? E o mote? Dá prazer? Ir para uma ONG? Trabalhar? Não, eu fico chorando de solidão em casa porque eu quero ir para balada, ninguém me convida. Eu quero ir para o churrasco que convidaram fulano e beltrano e não me convidaram. É ou não é? Né? É o alijado da roda. Mas a solidão é oportunidade de reflexão. É justamente quando o alto quer que a gente mude de direção, reflita sobre o que está acontecendo. As necessidades, às vezes até para impulsionarmos para um trabalho no bem, ou coisa similar, né? Coisas positivas, outro tipo de trabalho, outro tipo de turma. Você tem que procurar o núcleo social. Muito fácil sentar na zona de conforto e dizer, coitado de mim. Para tudo nós somos os melhores advogados de nós mesmos e os coitados do universo. Aí a vida fala assim, peraí, acho que ela não está enxergando direitinho que é privilegiado. Então eu vou tirar algumas coisinhas para quando voltar nessa situação, vai agradecer esta situação atual. Tua vida vai lá, dá uma pioradinha para que você valorize o que estava aqui. Que estava aqui reclamando. Então esse é um movimento que a vida faz. Porque ninguém descuida da gente. E as contrariedades do dia a dia, você programa aquele dia, você programa aquela semana, você programa aquele mês e pronto. Ou falar uma coisa, parece que está dando tudo errado, né? Eu combinei tudo certinho e as coisas não saem assim. Uma série de problemas durante o dia, que são as contrariedades. Na verdade, eu, por exemplo, não tenho problema com paciência. Não se identifica também, né? Cadê a Santa Cleusa? Mas eu e o Frigo, por exemplo, nós tomamos conta do trabalho social de sábado, a gente tem muita paciência. A ponto de eu falar, pelo amor de Deus, controla. Ele não pode deixar, eu vou controlar. E eu falo, calma, Agnes, calma. Porque a gente se vê envolvido com tanta contrariedade, que você fala, vou perder. Não vou, tem que segurar. Durante muitos anos eu fiz asilo. A gente, no jargão espírita, a gente fala fez asilo. Eu não fui lá pôr tijolo para construir asilo nenhum. A gente fala fez asilo porque a gente trabalhava vamos dizer assim, um atendimento fraterno, na visita em asilos, né? Então, durante 12 anos eu frequentei o asilo de Schmidt. E era muito fácil ir no asilo. Para algumas pessoas parece ser muito difícil. No começo, talvez, porque você vê sofrimento humano, qualquer das frentes de trabalho, onde há necessitados, existe sofrimento. Você não vai fazer trabalho de caridade dentro do Iguatemi que as pessoas estão passando, você fala, você quer uma ajuda? Elas até eventualmente precisam, mas não é o lugar correto. A gente procura o local de sofrimento, não é? E aí,
No asilo, eu não percebia, mas eu dava do meu melhor. A tentativa sempre da gente é dar do melhor. Então você senta do lado, você põe a mão na mão, você faz um carinho. Quantas e quantas vezes a gente leva um presentinho, né? E escuta, e a pessoa fala do seu passado e da expectativa da questão do filho, expectativa que a família venha a ver, a questão da solidão. Então a gente tem a oportunidade de ser tão caridoso. Aí você vem para o trabalho social, com famílias onde muita gente está bravo, por consequência está agressivo. Outras pessoas não querem seguir as regras, elas querem fazer regras próprias. Outras pessoas estão alcoolizadas, outras pessoas estão extremamente vulneráveis porque estão muito doentes ou em idades muito avançadas. Só que elas estão todas misturadas. Então elas precisam fazer fila, elas precisam ter uma conduta específica para que a gente conduza, imagina, 200, 250, 300 pessoas todas juntas, né? Então a gente precisa ter regras. Aí eu saio do trabalho onde eu me identificava como a boazinha da história e venho, a espiritualidade não faz nada por acaso, isso já tem 15 anos, para um trabalho onde eu sou xingada, muitas, aliás, né? Graça, como que é meu apelido? Você lembra? Esqueceu, né? Mas é sargento, né? Infelizmente é sargento. Era, agora não é mais, eu tô mais boazinha, o Frigo tá na frente, Paulinho, então eu tô na retranca, tô mais boazinha. Mas eu descobri tanta porcaria na minha personalidade. Eu sabia que eu era ansiosa, mas eu não sabia que eu era tão impaciente, tão intolerante, tão brava. E eu não sou no dia a dia brava, mas eu ficava brava. Mobilizava alguma coisa em mim do tipo assim, mas eu tô aqui. Tipo, olha, eu tô aqui fazendo, tô largando a minha família, vindo pra cá. E o sujeitinho tá me agredindo. Olha, tenha santa paciência. Eu tô aqui que eu tô precisando bem mais do que a pessoa que eu tô julgando ser assistida. Assistida sou eu. Quem está tentando aqui, foi colocado aqui para ver se apara essas arestas de orgulho, de impaciência, de intolerância, sou eu. E são 15 anos ali, ó. Eu acho que eu consegui diminuir minha impaciência uns 8%. Eu acho que mais uns 30 anos eu vou ficar boa para vir de novo agora como assistida. Quem sabe aí eu me aprumo, né? Porque eu não preciso de uma assistência material, eu preciso de assistência espiritual, que é o que a espiritualidade está me dando. Se eu não aprender, eles vão me colocar nas duas situações. Você vai precisar da espiritual e da material, para aprender a largar a mão de ser besta, como diz o caboclo, né? E é assim que a vida faz. Muito bem, então a gente acha que galgar degraus para o plano espiritual é algo muito simplesinho, muito facinho, e não é. Aí a gente tá bem, tá lá na balada, só curtindo a vida como se a gente estivesse de férias, né? Que as pessoas esquecem que a vida não é férias. E a gente é acometido de alguma moléstia. De repente, um diagnóstico de uma cardiopatia, um diagnóstico de um câncer, a gente entra em desespero absoluto. Até porque a gente acredita que tem vidas e vidas e reencarnação, enquanto a morte não faz assim, ó. Aí, meu filho, a gente duvida de tudo. Até que a gente ressignifica e passa a considerar de verdade que realmente existe. Porque aí nós começamos a interiorizar conhecimento. Por enquanto é tudo aquilo que não me serve, eu vou pôr na gavetinha, eu não interiorizo alguns conhecimentos. Eu não aproveito para as experiências do dia a dia. Mas Jesus disse isso. Vocês vão olhar, vão ver e não vão enxergar. Vocês vão ouvir o tempo todo, na verdade, e não vão escutar. Na verdade, vão escutar e não vão ouvir. E essa moléstia, muitas vezes, a gente ia fazer bobagem dentro do que estava planejando para a gente. Ou a gente estava já fazendo bobagem. A gente estava precisando ressignificar coisas. Porque nós nos comprometemos no plano espiritual e a vida fala, não virou, vamos dar um jeito de virar agora. Mas a gente entende isso como um desmérito, como uma desgraça, como uma indiferença do Papai do Céu para conosco. E não é. É justamente um apoio de emergência.
Defeito congênito é a minha praia. Devo ter machucado muita gente, porque hoje é o que eu faço. Só defeitinho, né? Não tem justificativa para gostar tanto disso. E eu gosto disso, de todos os tipos. Trabalho com isso há 30 anos. Aí eu pergunto, se eu não fosse espírita, eu teria que, no mínimo, não acreditar, ser cética. Porque não tem motivo para eu ter uma criança absolutamente saudável nesse instante, num passeio de arte com seus pais numa ilha em Angra, e a outra numa favela com uma fissura de lábio de palato, sem às vezes acesso ao tratamento, paupérrima, sem condições nutricionais. Esse Deus estava de brincadeira comigo. E se eu tenho que acreditar em Deus, e Ele é, e Ele teria que ser, não teria outro jeito, soberanamente justo e bom, absolutamente justo, então não teria justificativa se eu vivesse uma vida só, um tão desprestigiado perto do outro tão privilegiado. E quando eu penso na reencarnação, aí muda tudo de figura, salvaguardando todas as situações que eu vivo isso, de dificuldade das famílias. Por exemplo, vamos usar uma situação atual, o surto de microcefalia. Não tem coisa mais dolorosa para uma mãe. A primeira coisa, quem aqui é mãe ou engravidou alguma vez na vida, a primeira coisa não é se é menino, se é menino. Ai, Jesus, que seja, qual é o termo? Normal. A gente geneticista não usa o termo normal, porque normal, eu, por exemplo, fui fazer genética, eu sou normal, né? Então, a gente usa o termo padrão. Então, essa criança está dentro de um padrão, né? Que é mais comum. Não significa que ela é normal, significa apenas que é mais comum. É mais comum não ter Down do que ter Down. Mas não significa o que é normal, o que não é normal. É um padrão daquilo que é mais comum, dentro do esperado. Então, nesse surto de microcefalia, às vezes eu fico me questionando. As pessoas ficam realmente muito chateadas. E eu também fico, pela saúde dos próprios bebês. Mas eu fico também me questionando o que estamos fazendo dos nossos cérebros saudáveis. O que acontece com alguém que usa o seu cérebro para roubar comunidades? O que acontece com alguém que usa o seu cérebro para traficar drogas, para corromper pessoas, que é absolutamente corruptível? Será que não existe uma oportunidade de dizer: agora chega? Agora você vai ficar um tempinho refletindo. Então, será que a gente não está corrigindo danos causados? E que se a vida nos largasse com a mesma inteligência que sempre será nossa, nós não faríamos pior? Não traficaríamos, não roubaríamos, não corromperíamos, não seríamos corrompidos? Mas agora, preso num cérebro, e o espírito não está preso, ele só está preso enquanto ele está consciente. Na inconsciência do sono, ele está refletindo, ele está sabendo o que se passa, ele foi preparado algumas vezes, outras ele nem esperava que ele ia nascer nessa condição. Agora, se a gente ouve, e ouve, e ouve, e vê, e vê, e vê, que se a gente usar mal, a gente vai perder, para depois aprender a usar melhor, por que a gente não interioriza e continua fazendo besteiras? E depois a gente reclama, naquela microcefalia, a injustiça de Deus. Não sei por que Deus faz isso. Mas pera um pouquinho, não sai das palestras espíritas? Não dá nem para adivinhar que não é Deus que está fazendo nada. É apenas você colhendo, e o alto sendo tão generoso a ponto de dizer: calma. É como se um indivíduo enxergasse uma ida, um dia na escola, como a sua formação acadêmica inteira. Nós temos a visão dessa vida como se fosse a nossa vida. Aqui é um dia na escola. E quer chegar lá, naquela coisinha chamada céu, para valer, tem até que fazer pós-graduação em virtude. Mestrado, doutorado, docência, concurso titular. Aí chega lá.
Nada que uns centenas, milhares de anos não nos proporcione, porque a gente ainda é muito pequenininho, academicamente falando, do ponto de vista espiritual. Então a gente faz bobagem, às vezes, com o nosso corpo. Eu tenho um irmão, isso é público, e esse meu irmão nasceu com uma atresia de esôfago, não tem continuidade no tubo gástrico, uma porçãozinha que é o esôfago com o estômago. Então, era tão fechadinho que não conseguia engolir. Então, precisou fazer a derivação aqui, a gastrostomia também, e ele ficou muito tempo assim. E a gente sabe que evidência é uma coisinha que a gente tem que tomar uma série de cautelas antes de acreditar, mas foram 2 videntes em 2 lugares diferentes que disseram que o meu irmão foi um suicida de soda cáustica. Não sei. Não, a gente não sai simplesmente batendo o carimbo de realmente é isso. Mas a gente tem suposições de que realmente, pelas consequências, isso tenha acontecido. E ele sofreu bastante, desde pequenininho, né? Às vezes a gente não cuida direitinho e o corpo ele não está aqui para fazer graça também. Do jeito que a vida não é férias, o corpo é instrumento. É um instrumento de trabalho. Cuidemos muito bem dele. Não é seu. É no mínimo seu e do Papai do Céu. Então tem outro dono, tem que dar satisfação. E os nossos adversários? Vou falar uma coisa, aquele cara que não sai do seu pezinho, né? Que compete com você no trabalho, na vizinhança, aquele parente que fica... Mas sabe o que acaba acontecendo? Em algumas situações, se a gente tivesse muito soltinho, a gente ia fazer bobagem. Eles são nossos fiscaizinhos proveitosos. Tem algumas coisas que a gente não faz só porque alguém vai ver, né? Olha lá, algumas pessoas fizeram, e é isso mesmo. Então, acabam olhando a gente mais pertinho e acaba sendo muito bom. E a gente fica brava, se fulano no meu pé, essa fulana que fica cuidando da minha vida, essa minha avó que não larga. Mas na verdade ela está dando uma oportunidade para que a gente fale, não vou fazer isso porque, né? Vai me trazer consequências. A gente ainda funciona como criança que quer comer o chocolate escondido. A gente está lá atrás da porta, né? E a criança come o chocolate. A gente deixa passar. Eu fico imaginando a espiritualidade vendo a gente comer chocolate. Aí no segundo, lembram quando a gente era criança e que no segundo chocolate, ou naquela situação daquele bolo que não podia, ou aquele objeto que não era para mexer, que de repente você estava tão feliz se achando, né? O que você está fazendo aí? Nada não, mãe, né? Estou fazendo nada. Então essa fiscalização, entre aspas, é boa. É boa. E a crítica? Ah, Senhor, a crítica. E aqui eu estou falando da destrutiva mesmo. Porque é isso, porque é aquilo, você... Crítica é dificílimo. Mas a gente encontra um patrão que, pelo amor de Deus, né? Só que a gente tem que aprender da crítica, ver o que realmente é real e absorver como necessário para o nosso burilamento. E se não for, o presente fica, quando você não aceita, ele é de quem ia te dar. Não te deu, não é teu. E lembrem-se, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. E a gente dá do que é. Ponto. Então, para a gente subir de novo aí alguns graus de adiantamento moral, a gente tem que saber encarar as críticas. E tentação, que está mais ou menos nessa jogada, vinculada a um curso de resiliência, quando a gente passa, graças a Deus, mas também quando a gente não passa. Quem aqui já cedeu uma tentação e que deu certo? Só se dana. Ah, foi perfeito. Ai, mas se eu soubesse o transtorno, aquele momento de prazer, não valeria isso. E é interessante que quando a gente aborda isso em palestra, eu daqui tenho o privilégio, né, de olhar as carinhas, os mais novos fazem assim, os mais velhos fazem assim. Ou seja, mais cedo ou mais tarde vocês vão cair em situações que vão se arrepender demais. Tá? É assim. Não tem jeito, porque a gente não escuta direito e não enxerga. E o fracasso? Ah, porque não dá certo, porque eu não sei, porque eu não sou capaz. Parou tudo. Vamos revisar?
Porque a gente esquece que todos, absolutamente todas as experiências de sucesso, elas vieram de fracassos anteriores. Você aprendeu a fazer uma coisa direito antes de fazer essa coisa torta? Muito difícil. Cozinhar, você saiu mestre Cuca? Faz aquela comidinha de domingo deliciosa do nada? Experiência não conta? Pega a minha receita, vai fazer uma de 20 anos. Pega a receita da senhora ali, que está dormindo. Vou eu fazer sua receita, mas não sai, hein? Do jeitinho dela? Jamais. Porque é uma questão de refletir o fracasso para ir aprimorando e fazer o sucesso. Lar em discórdia, nem vou falar, ninguém tem, como diz o Alcântara, é só lá pro lar norte do Paraná. Mas a gente é colocadinho, com a pessoa certinha, aquela que você se apaixonou, é aquela cobra que você tem em casa? Ué, mas quando se apaixonou era a mulher mais linda, princesa. Ué, como cobra? Que negócio? Tá rindo porque seu marido já falou que a senhora era cobra? O meu já. Onça, ele falou. Tem uma onça em casa. Aí depois você tem a onça e a gata, né? Passa a mão na onça pra você ver o que acontece. Agora passa a mão na gata, não tem problema. Então não deixa a gata virar onça. A onça tem que ficar gata, não é mais ou menos assim? Tá rindo do que? Sua mulher também é uma onça? Ai, é uma gatinha. Ai, que lindo. A gente tem que alternar também, para facilitar muito para vocês, não, né? Na verdade, a gente sabe que é uma área de resgate de relações. A gente está ali justamente, para bater de frente. Eu tenho um filho mais velho que eu vou falar uma coisa, eu falo, mas não é possível. Como eu sempre digo isso para vocês, de ter ascendência alemã, eu falo assim, ele era o general do campo de concentração, onde eu fui para a Câmara de Gás, com certeza. Não, com certeza, a gente brinca com isso, mas eu tenho alguns problemas sérios vinculados à questão da Segunda Guerra, né? Eu tenho alguns pânicozinhos inexplicáveis nessa encarnação, então provavelmente é de lá. Eu falei, ele era o general. Porque não é possível, o sujeito quer ser cacique onde ele é índio. Aquela tribo tem cacique, mas ele quer ser o cacique, né? E mandar no pai também, na irmã e na mãe dele, em todo mundo. Então a gente, para colocar o índio no lugar de índio, às vezes tem um pouquinho de dificuldade, mas índio tem que ficar no lugar de índio, né? A gente brinca. Chegar cacique tem que galgar também. E é isso que vai acontecer. As relações vão se aprimorando até que a gente fica mais adulto do ponto de vista espiritual. Menosprezo, por exemplo, é uma coisa muito difícil de lidar. Muito difícil, né? É muito difícil. Porque o menosprezo é geralmente de alguém que você gosta, né? Porque o outro, ele te humilha. Te menosprezar, geralmente essa palavra é mais aplicada quando você sofre isso num círculo que você conhece, então de um parente, de uma turma de amigos, você foi menosprezado no ambiente de trabalho, enfim. E na verdade é um teste para que você aprenda a amar. Às vezes um filho menosprezando uma mãe, isso é um absurdo, né? Aos ouvidos de qualquer outra pessoa. Mas esse amor é realmente incondicional? Será que é porque eu não faria isso com a minha mãe porque minha mãe é sensacional? E se a minha mãe não fosse sensacional, eu não a menosprezaria? Então, o meu mérito vem da minha mãe ser alguém sensacional, por isso, para mim, isso é impossível de pensar. Ou da minha mãe não ser sensacional e por isso eu a menosprezo, estou justificando a minha atitude. Mas, na verdade, a pessoa que é menosprezada, ela está tendo uma oportunidade de testar o amor. Esse é o amor incondicional. Ele não está condicionado a como você me trata. Eu te amo porque eu te amo, né? E amor de mãe é mais ou menos isso. Por isso que a mãe, para ela ficar com vergonha. Ofensa, então, nem vou falar, né? Mas é uma invocação à sua tolerância. Paciência é um pouquinho diferente de tolerância, né? Você tem que tolerar, você tem que aguentar, você tem que conviver. Então, a gente tem que buscar ser um pouco mais tolerante, que é exatamente aquilo que eu estava referindo à minha experiência aqui na casa. Em algumas situações, claro que na maior parte das vezes, gente, eu não aguentei essa figura, juro, eu fiquei apaixonada. Vocês estão lendo o que está escrito aí? Você está querendo me dizer que o seu nome verdadeiro não é mamãe? Né? Não é demais, olha a cara desse bebê. Mas por que desilusão? Porque você estava iludido. Só que a vida, muitas vezes, ela nos dá a oportunidade de que as máscaras caiam.
E na verdade, sofrer uma desilusão não é para você ficar derrotado. Foi a visita da verdade para você. Claro que a verdade nem sempre é fácil de lidar, mas ela é sempre melhor, né? Então não se desiluda. Aliás, você é uma pessoa incapaz de desiludir alguém. Então por que não perdoar quem desilude? E os obstáculos sociais? Eu trabalho, eu faço, eu aconteço, eu não saio disso. Então, mas às vezes você está precisando ser um pouco mais humilde. E estão segurando você do ponto de vista financeiro, porque o espírito às vezes orgulhoso, vaidoso, petulante. Então você fica mais seguro para que a humildade faça parte melhor da sua personalidade. E você vai adquirindo à medida que você vai convivendo com maiores dificuldades sociais. Crise, nem vou falar para vocês, é uma oportunidade de aferição de valores. E a gente tem que utilizá-la para refletir sobre o passado, fazer a diferença agora, para construir um futuro melhor. Sacrifícios. Eu atirei pedra na cruz ou devo ter colocado a coroa de espinho no Cristo? Tem 1000 pessoas que, acho que na minha trajetória de vida eu já escutei, pelo menos umas dezenas, umas centenas de pessoas já ouvi falar isso, né? Na verdade, é oportunidade de crescimento espiritual. A vida não impõe algumas coisas tão difíceis para você fazer se elas não fossem absolutamente necessárias. E algumas são realmente um sacrifício. Como ser a mamãe de um desses bebês que eu citei para vocês. É sacrificial. Porque dói. Dói. Dói o tempo todo. Dói muito. Nunca olhem para um mal formado com desdém. Nunca olhem para um mal formado, para um deficiente intelectual, porque não existe retardo mental mais. Nunca olhem para essas pessoas, para essas crianças com desdém. Não pega. Cheguem perto, se for permitido, porque você chega perto de qualquer outra criança para brincar. Chegue perto, se assim for sua vontade, sem medo, sem olhar de curiosidade. E pelo amor de Deus, jamais fale tadinho. Tadinho de você, que não compreende o que está se passando. Então, é o contrário. Entenda aquilo como uma situação difícil que aquela família está passando, que tem que ser respeitada e olhada com a maior naturalidade possível. É isso. Porque amanhã nós podemos vir com um filho, com um neto, ou nós mesmos com defeitos congênitos. Bom, e para finalizar, vamos rever agora, né? Vamos rever também em casa, mas revendo melhor os conceitos sobre as intenções da vida para conosco. A gente já viu que a vida é muito mais boazinha do que a gente pensa. Refletindo que a gente vai ter que sair daqui e agir lá fora. Inclusive comentarmos sobre todas as classes da nossa sociedade, que nós somos os juízes perfeitos. E nos reportando a Kant, que é um filósofo que eu gosto muito, e a Paulo. Kant, o filósofo, abrindo parênteses, ele tem uma frase célebre que diz: tudo que eu não puder contar como eu fiz, eu não devo fazer. Então, tudo que não puder contar como fez, não faça. Ele defendia que o valor moral de uma ação reside unicamente na intenção, não nas consequências. Eu pego um monte de dinheiro, promovo alguma coisa para levar condições materiais para pessoas necessitadas. O ato em si teve uma consequência boa, mas o que conta para mim espiritualmente, se eu não tive a intenção de ajudar as pessoas necessitadas, é nada. Porque se a minha intenção, mesmo as consequências sendo boas, era aparecer, me projetar, né, fazer propaganda de mim mesmo, o bônus eu já ganhei ali. Então, o valor moral da ação, e isso não é religião, hein? Isso é um filósofo. O valor moral de uma ação reside unicamente na intenção. E Paulo, aos Coríntios 6,12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas será que eu devo? E na doutrina espírita, segundo Chico, a paz em nós, ela não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no famoso dever cumprido. Portanto, para finalizarmos realmente, não vamos sujar nossa trajetória. Calma,
pensa duas vezes na hora da encruzilhada. Não traia ou não traiamos a nossa comunidade. Vamos fazer o bem para quem está por perto, numa dimensão menor ou numa dimensão maior, porque aqui também reflete lá e vice-versa. E lembrando, para finalizar, o Anaya não envergonha sua mãe. Muita paz.